Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma live aqui muito especial. Acabei de ver a nossa convidada, a Renata. Deixa eu adicionar ela aqui na live. Estou chamando a Renata, a psicóloga Renata. Olá, boa noite, Renata. Boa noite, tudo. Como eu disse para vocês, a nossa live hoje é muito importante e a nossa convidada especial, a Renata Bedran. A Renata é psicóloga, ela é psicanalista, ela também é educadora parental e ela já trabalha com a disciplina positiva desde 2017 e ela também é a mamãe da Camila, não é isso? É, mãe da Camila de 4 anos e 9 meses. Então, gente, eu conheci a Renata, foi no Instagram, no My Precious Kids, e uma amiga minha, que quando eu comecei a falar, né, sobre a disciplina positiva e tal, ela falou assim, você precisa conhecer a minha amiga Renata, você vai gostar muito do feed dela. E eu fui lá e eu realmente fiquei encantada. Então, quem não conhece ainda, já dá uma olhada lá no @psicologia maternal, que vocês vão gostar muito dos posts da Renata. E fala mais um pouquinho de você, Renata. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. De nada. Obrigada a você. Então, eu sou psicóloga e sou psicanalista também. E aí, quando eu fui mãe, quando eu me descobri mãe, eu fiz uma coisa com a minha filha que depois eu fiquei pensando, aquilo não me fez bem. Ela não queria tomar banho, né? Estava na fase dos 2 anos da recusa, né? E aí eu e meu marido, a gente deu um banho nela à força. E aquilo me fez muito mal, porque eu fiquei pensando, gente, não deve ser assim. Deve ter um jeito da gente educar, que a gente não precise forçar, né? Porque a criança de 2 anos, ela não está nem entendendo o que está acontecendo, né? Por que ela tem que tomar banho, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a procurar, e aí eu fui numa palestra de uma pessoa que era da disciplina positiva e eu me encantei. Uhum. Aí eu fui me aprofundando, gostei muito e fiz o workshop lá. Tirei a certificação e me tornei educadora parental. E sempre estou estudando cada vez mais, né? Então, eu estou engateando ainda, né? Porque eu conheci a disciplina positiva ano passado, foi mais ou menos em julho do ano passado, quando eu estava fazendo o curso de coach materno, e eu estava naquela fase assim de mãe estressada, igual você. Eu também falei, gente, eu preciso de procurar ajuda, porque isso não é normal, assim, ficar muito estressado com as crianças, ficar falando não, ficar brigando o tempo todo. Eu não queria estar criando as minhas crianças dessa forma, né? E foi daí, então, que eu conheci a disciplina positiva. E foi uma das coisas melhores que aconteceu na minha vida. E conseguiu trazer, sabe, harmonia para o meu lar, sabe? E o tema, né, gente, então, a gente está falando assim tudo, mas o tema da nossa live, então, é como educar as crianças, né, como dar limites sem usar a palavra não. E aí a gente meio que já começou a falar da disciplina positiva. Você poderia falar para a gente, então, o que é a disciplina positiva? Porque tem muitos pais e mães que não sabem o que é a disciplina positiva. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir? Você está me ouvindo bem? Claro. Eu estou ouvindo bem. Tá. Então, a disciplina positiva, ela é uma forma de educar que não é nem autoritária, nem permissiva. Ela conseguiu encontrar o caminho do meio. Ela é gentil e firme ao mesmo tempo. Então, não é que a gente não dê limites nas crianças, a gente também dá limite, mas é de uma forma gentil, onde a criança confia na gente, ela entende que o que a gente fala, se não pode fazer alguma coisa, ela vai entender isso. E quem criou a disciplina positiva foi a Jane Nelson. Ela era uma psicóloga que ela é viva ainda, ela tem 7 filhos, ela tinha 7 filhos. E aí também ela ficou se questionando, ela queria arrumar uma forma de educar que não fosse nem permissiva demais, nem autoritária demais. Aí ela estudou ela pegou algumas coisas de alguns psiquiatras e criou a disciplina positiva. Por aí você vê, né? Mãe de 7 filhos, né? Não é fácil. E ela mora na Califórnia, ela mora perto do estado onde eu moro, no Colorado. Eu acho que ela tem 90 e poucos anos já, 80. Acho que 80 e tantos,
E ela ainda está nativa, ela ainda trabalha, ainda dá workshop sobre disciplina positiva. É. Né? Ela veio aqui no Brasil em 2018, 2019. Não, 2018. 2018, aham. Então, aí a disciplina positiva, ela tem 5 pilares. É a conexão, né? Então, ela ajuda a criança a se sentir conectada, a se sentir pertencente. Sentir que ela é ouvida, que ela é escutada, que ela... Então, por exemplo, eu tô no parquinho e meu filho não quer ir embora. Aí a gente vai lá e fala, filho, eu sei que é difícil a gente sair de um lugar que a gente está se divertindo. Aí você fica empática, né? Eu também não gosto quando eu tenho que parar alguma coisa que eu adoro fazer para ter que sair. Aí você pode dar uma sugestão, né? Para deixar a coisa mais concreta. O que você acha da gente balançar mais 10 vezes e a gente vai embora? Então, você conta com a criança, ela balançando, e aí quando dá a 10ª vez, você pega a criança pela mão e se dirige para sair do parquinho. Porque a gente não pode esperar que uma criança pequena tenha esse controle, né? Acabou o tempo, eu vou sair, né? Às vezes nem a gente, adulto, tem de sair do celular, ou seja, do que for, né? Então, quando a gente está numa festa legal, a gente não quer ir embora, né? A gente quer ficar até mais tarde. Imagina para a criança que está brincando no parque, ela quer ficar também até o máximo, né? Que ela puder. E aí encoraja o respeito mútuo, né? É firme e gentil ao mesmo tempo, como eu falei. Então, para a gente respeitar o nosso filho, a gente não precisa se desrespeitar e vice-versa. Então, por exemplo, às vezes a Camila, ela fala comigo de um jeito grosseiro, né? Ela nem sabe que é grosseiro, mas ela fala gritando alguma coisa. Aí, o que eu faço? Olha, eu não gosto que falem assim comigo. Você poderia repetir o que você quer num tom mais baixo? Então, eu não precisei gritar, eu não precisei brigar, eu não precisei humilhar. Ela entendeu o recado, aí ela repete, né, o que ela queria. E, às vezes, ela até começa a rir, entendeu? Porque ela percebe que não tinha necessidade de falar gritando mesmo, né? É verdade. Não, e aqui em casa, para você ter uma ideia, Renata, que às vezes as próprias crianças me corrigem. Porque tem hora, né, que eu meio que perco a cabeça, eu dou um grito com eles. Mamãe, não grita. Então, olha para você ver que legal. Eles estão aprendendo tanto a disciplina positiva que tem horas que eles que me chamam a atenção, né? Isso é muito interessante. É bem legal mesmo. Porque a gente vai errar também, mas o importante é a gente reparar o erro, sabe? E eu erro também, e quando eu erro, na hora eu peço desculpas e tento encontrar uma solução para isso não se repetir. Aí o terceiro pilar é que ensina habilidades de vida, né? O que é isso? Por exemplo, a disciplina positiva, ela foca na solução, na resolução de problemas. Então, por exemplo, vamos dizer que a criança derramou suco no chão. Em vez de você começar a gritar com ela, você é um incompetente, só sabe fazer bagunça, você foca na solução. O que a gente pode fazer para limpar o suco do chão? O que você acha de pegar o pano? Aí deixa a criança pegar o pano, deixa ela limpar do jeito dela, sabe? Porque não adianta agora brigar. Ela não fez de propósito, então por que eu vou brigar? Eu vou arrumar a solução, focar na solução. Quer falar alguma coisa? Não, então, eu lembrei do exemplo que eu dei do Noah, né? Que foi até para convidar o pessoal para a live, eu não sei se todo mundo assistiu. Semana passada foi Valentine's Day aqui nos Estados Unidos. E aí, dia 14 de fevereiro, eles ganham bastante bala, doce na escola, porque comemora também a amizade entre as crianças. Aí lá na escolinha do Noah, eles enfeitaram uma caixa, né? E nessa caixa encheram de docinhos, de balinha, brinquedinhos. Aí ele chegou todo feliz com a caixa, né? E aqui em casa eu não dou doces e chocolate para as crianças todos os dias, não. É uma vez ou outra, né? Eles sabem do combinado. Aí eu tava arrumando a casa e tudo, aí toda hora eu tô vendo um papel de bala. Aí toda hora eu tô vendo um Noah, né? Com a boca cheia lá no chocolate de uma bala. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, Noah, vamos guardar a caixa? Aí eu peguei a caixa e guardei. Só que eu não coloquei a caixa no alto, eu deixei assim, meio que em cima da pia, né, e tal.
Aí daí, mais ou menos uma hora, ele chegou perto de mim e começou: mamãe, posso comer mais um chocolate? Mamãe, posso pegar mais uma bala? E já foi pegando a caixa. Aí, olha pra você ver, a minha reação, se fosse a Cláudia, a mamãe Cláudia, antes da disciplina positiva, eu já ia dar um grito com ele: não, Noah, claro que não. Você sabe que não pode comer doce, que vai fazer mal, que vai dar cáries. Então, essa era eu antes da disciplina positiva. Então, eu olhei para ele, respirei fundo e falei assim: Noah, fala para mamãe. Eu até meio que, assim, meio descontraído, mas que eu já vi que ele tinha comido bastante. Eu falei assim: Noah, fala para mamãe, quantos chocolates você já comeu? Aí ele olhou assim para mim: 5. E eu falei: quantas balas? Aí ele falou: 10. Falou todo assim animado. E eu falei assim: Noah, uau, você não acha que foi muito? Né? 5 chocolates e 10 balas? Você vamos guardar para amanhã, que aí amanhã você vai ter mais para comer. Aí ele entendeu, ele concordou, deixou a caixa lá guardada e a gente resolveu o problema. Ou seja, eu não fiquei estressada, ele não ficou estressado e ele também, ele entendeu, ele não ficou depois assim, fazendo birra, chorando, porque se eu tivesse falado não e gritado, o que ia acontecer? Ele ia chorar, ele ia ficar nervoso, ele ia ficar frustrado, né? Então assim, a gente solucionou o problema, que foi bom para ambas as partes. Eu não fiquei estressada, eu não gritei, ele entendeu e não me pediu mais bala no dia. Então, assim, achei isso, sabe, achei isso fantástico. Quando a gente vai usando, a gente vai vendo os resultados, né? E eu costumo falar assim, que as crianças, como a gente, não são robôs. Então, vai ter um dia que o negócio também não vai funcionar, sabe? Assim, às vezes vem funcionando e tem dia que a criança pode estar, sei lá, se sentindo mal ou acordou de mau humor. Então, a gente tem que sempre lembrar isso, né? Não existe, assim, a receita pronta, né? E também o que funciona na minha casa pode não funcionar na sua. A gente vai criando nossas maneiras, né? Aí a outra é que a disciplina positiva encoraja a autonomia e o sentimento de eu sou capaz. Então, a criança vai pegar um copo de vidro, né? Aí, em vez de você falar assim, ai, cuidado, é vidro, deixa aí. Fica neurótico. Você pega e fala, olha, segura firme porque é vidro e pode quebrar, sabe? Você encoraja, assim. Claro que vai depender da idade também. E o que eu acho muito legal é que ela é efetiva a longo prazo. Por quê? Porque ela não é punitiva, né? Porque a punição, tipo assim, meu filho faz alguma coisa, eu vou lá e bato nele. Aí vai funcionar? Vai funcionar, mas vai funcionar naquele momento e sempre na frente do pai ou do responsável que pune, né? Tipo assim, eu puno meu filho toda vez. Aí ele chega lá na escola, a professora não pode bater. Aí ele vai ficar quietinho? Não, ele vai mostrar. E eu acho que a disciplina positiva, ela leva a gente a criar seres humanos que, por exemplo, parem no sinal vermelho, porque podem se avançar, podem machucar alguém ou se machucar. E geralmente quem é criado pela punição, pela recompensa, eles param no sinal vermelho porque tem medo de receber uma multa, não é pela conscientização, entendeu? Entendi. Aí eu acho isso bem legal da disciplina positiva. Então, pode falar, Renata. Não, os pilares da disciplina positiva são esses, né? Então, que nem Então, que nem eu te falei, eu descobri, né, conhecer a disciplina positiva quando eu estava naquele momento de estresse mesmo. Eu lembro que meu marido me ajudou muito também, porque eu sou mãe em tempo integral. Então, eu tenho 3 crianças, né? O Noah de 7 anos, a Agatha de 5 e a Alice de 3. Então, tem hora que é uma loucura aqui em casa. Tem hora que eles começam a brincar e começam a brigar, começam a gritar. Eles estão lá agora brincando, pintando, com massinha. Vamos ver até quanto isso vai durar. Então, assim, como o meu marido é médico, ele trabalha muito, ele chega em casa. Quando ele chega em casa, por exemplo, é umas 7, 7:30 da noite. Aí eu já como, né, as crianças já estão de banho tomado e já estão prontas praticamente para ir para a cama. E ele só lê uma história com eles e tudo e dá boa noite. Aí teve um dia que ele chegou em casa mais cedo e eu tava assim, as crianças estavam brigando e tava fazendo birra. Eu acho que o Noah tinha empurrado a Alice, aquela loucura. E eu já tava no meu nível de estresse máximo, eu gritando com eles: para com isso, mas o que você fez? Olha a bagunça, né? Stop, make a mess. E falando não. E sabe? E aí o meu marido chegou e falou:
falou, baby, ele me chama de baby. Baby, o que que é isso? Não sei, mas, tipo assim, as crianças estavam descontroladas, só que eu estava mais ainda. Tava um caos, assim, sabe? E aí eu falei pra ele, mas aí eu comecei a brigar com ele. Ele falou assim, elas são crianças, você que é o adulto, então você que tem que se controlar. Só que aí eu tava tão neurótica, tão descontrolada, que eu comecei a xingar ele. Aí eu falei assim, você não pode falar nada, porque eu que cuido das crianças 24 horas por dia, você só chega em casa na hora que eles estão no horário de dormir. Então, só que ele me acalmou, sabe? Ele me sentou, me acalmou, me abraçou. E ele falou assim para mim, eu entendo que você é uma ótima mãe, eu entendo que você está cansada, mas o jeito que você está fazendo não é certo. É assim que você quer educar as nossas crianças? Você acha que isso é correto? Você acha que você gritando com eles, que eles vão aprender no grito? Eles vão imitar a sua reação, eles vão ser crianças que gritam também e tudo. Então, ele conversou muito comigo. Então, foi nesse momento que a ficha caiu. E eu falei, realmente, eu estou estressada, eu estou cansada, mas eles são crianças e eu sou adulta, eu sou a mãe, então eu tenho que buscar ajuda. E foi nesse momento que eu busquei ajuda. Primeira coisa, eu pedi para os meus pais virem me ajudar, ficar comigo e me ajudar a cuidar das crianças, porque eu estava bem sobrecarregada mesmo. E comecei a estudar. E foi aí que eu encontrei a disciplina positiva, né? E como você falou, não é fácil, é uma tentativa, a cada dia tem vezes que funciona. Mas assim, eu estou feliz porque eu estou tendo mais acertos do que erros. E trouxe mais harmonia para minha casa, para os meus filhos, crianças, até para o meu marido. E ele reconhece, fala assim, nossa, baby, que bom que você está feliz, que você se encontrou na disciplina positiva. Então é isso, esse é o meu testemunho aí para vocês. Fica mais leve dia, né? Fica menos estressante, assim. Você poderia dar mais alguns exemplos de como que você educa a sua filha sem usar, né, a palavra não? Como que você dá limites? Porque o que aconteceu, Renata? Por que eu quis falar sobre isso? A gente colocou um post no My Precious Kids que falava assim, como educar com não. E comparando como educar sem o não. E esse post, ele teve muitas curtidas. Foram quase 4.000 curtidas, 185 comentários, 405 compartilhamentos, 1.800 pessoas salvaram, ou seja, teve muito engajamento. E teve muitos comentários ali de muitas mães discordando, falando que eu estava cheia de mimimi, que onde já se viu isso de educar uma criança sem falar não, que mais tarde a criança poderia até virar um marginal ou apanhar na vida, na sociedade. Então isso me assustou muito com uma resposta assim, bem violenta de algumas mães ali. Então eu falei, gente, eu preciso fazer uma live sobre isso para conscientizar mais para essas mães que ainda não conhecem, ficar sabendo um pouco da disciplina positiva e que não é assim. E que pode, assim, a gente pode, assim, educar a criança, dar limite sem usar a palavra não, sem bater. O que me assustou que teve muitas mães lá que falam que bate na criança, que surra a criança, achando que a criança vai aprender com isso. Então, o que você poderia, assim, falar para essas mães? Então, eu costumo falar que a vida já tem frustrações, né? Que a gente não precisa cavar essas frustrações em crianças. Então, por exemplo, a criança já tem uma frustração quando ela quer ficar em casa e tem que ir para a escola. Ou então, quando ela não pode sair com a mãe, ela vê a mãe saindo pela porta e ela chora. Ou então, quando ela tem que parar de brincar para ir tomar banho e dormir. Ou então, ela está na escola e o amiguinho não quer brincar com ela. Ela não é convidada para o aniversário. Então, isso são frustrações. A criança sabe que a vida não é fácil, né? E a disciplina positiva não é permissividade. Não quer dizer que a gente não usar a palavra não, que a gente não vai estar dando limite para as crianças, né? A gente vai estar recusando, mas a gente vai estar tentando não gerar resistência e dando uma possibilidade para a criança, né? Porque, e principalmente as crianças pequenas, elas têm dificuldade de entender a palavra não, né? Na verdade, se eu falar aqui para todo mundo, né? Não pense numa girafa. Já pensei. Então, até nós adultos, a gente não consegue não pensar, porque a frase, quando você coloca uma negação, primeiro a gente imagina, né, a representação da girafa e depois a gente tem que negar essa representação. Então, isso é um processo muito elaborado. E aí, para as crianças pequenas, é muito mais fácil a gente falar o que a gente quer que elas façam do que falar o que a gente não quer que elas façam. Então, por exemplo, minha filha, isso também é um exercício diário, porque eu achava difícil fazer isso também, porque
Eu fui educada em escola tradicional, né? Nossos pais, eles não tinham tanta informação, então a palavra não sai muito fácil da minha É boca. Então, verdade. a gente tem que passar a usar o pare. Por exemplo, a criança vai atravessar a rua e diz, não atravessa, pare. Porque É. a criança, né? E geralmente, por exemplo, a Camila começa a correr no shopping. Aí eu, em vez de eu falar, não, corre, parece que ela só escuta o corre, né? Aí eu falo, vai devagar. Antes de chegar no shopping também eu já falo o que eu espero dela. Eu falo, olha, no shopping tem muita gente, então você anda perto da mamãe, anda devagar, do lado. Se você quiser sair para ver alguma coisa, você me chama. Isso. Então, isso também antecipar Orientar a criança antes, né? do que vai acontecer é muito importante. Então, a sugestão que eu dou é para crianças menores de 4 anos, você falar o que você quer dela. Então, em vez de falar, né? Não corre, vai devagar. Não pula no sofá, pula aqui no chão. Eu vou pular com você. Porque isso, assim, já faz uma diferença enorme. Aí, igual você deu o exemplo, se você quiser falar do seu filho, do cachorro, né? Ah, tá. Isso, porque a Alice, ela estava com 2 anos, né? Agora, 2 anos e meio. Ela está com 3 aninhos agora. E a gente tem uma cachorra aqui, a Nite, que era super dócil. Ela é husky siberiana, ela é super dócil. Então, ela nem late, nem nada. Só que a Alice estava com mania de puxar o rabo da cachorra, de bater nela. Chegava, pegava uma boneca e tacava nela, sabe? Então, aquela coisa. Eu, antes da disciplina positiva, não, Alice, não bate. Coitada da Nick, não faça isso, né? E aí agora não, agora eu falo, Alice, vamos fazer carinho na Nick? A Nick gosta de carinho, igual você gosta. Aí eu vou lá, vamos nós duas, a gente passa a mão na cachorra, aí ela fica toda feliz. Ou seja, eu não uso mais o não, que nem eu usava antes. Pá, não, Alice, não bate, ela não gosta, é animal. Não, vamos lá fazer carinho nela. Cachorro também gosta de carinho, vamos lá. E aí ela fica toda feliz. Aí, assim, ela nunca mais bateu na Nick. Toda vez que ela vê a Nick, ela vem com a mãozinha agora para passar na Nick. É muito fofo. Ou seja, ela aprendeu com a ação, eu mostrando para ela como que deveria fazer, né? Como deveria agir. Porque às vezes a criança nem sabe qual é o comportamento certo. Então a gente realmente tem que ensinar. Ou elas imitam, né? Ou então a gente tem que mostrar o que é certo, porque elas chegaram no mundo sem informação nenhuma. Então, às vezes a gente acha que a criança tem que saber que não pode, né, bater, não sei o que, ela ainda não sabe isso. Ela está extravasando a emoção dela. Isso. Aí tem uma dica também que é muito legal, porque você pode dar instrução para a criança, por exemplo, olha, no sol com boné, na sombra sem boné. Depois disso, você não precisa ficar falando, coloca o boné, você não vai na água, você não vai... É só você falar assim, se a criança foi para o sol sem boné, você fala assim, boné. Eu faço isso muito com a minha filha, porque ela estava com uma mania de colocar a mão na boca, né? Uhum. E aí eu expliquei para ela, filha, a gente bota a mão em muitas coisas, então podem ter os germes, se você... Então ela já sabia, e depois de um tempo ela colocava, eu falava assim, mão, ela tirava. Eu não precisei brigar, eu não precisei ficar falando, ficar repetindo, sabe? Eu só lembro, ela tira na hora. Então, assim, a gente não... Pode falar. Não, outra coisa que eu lembrei também é que a Agatha, né, minha filha de 5 anos, ela gosta muito de pular. Eu até coloquei ela na aula de ginástica olímpica para ela pular, porque ela vive pulando aqui em casa. É no sofá, é na cadeira, é na cama. Então, assim, ela pula sem parar. E eu também ficava naquela, não, para de pular, não pula aí, né? Não sobe aí, aquela coisa aqui que eu fiz. Eu comprei um trampolim de criança para ela e toda vez que eu vejo ela pulando, eu vejo ela pulando no sofá, pulando na cama dela, fazendo aquela bagunça toda, aí eu pego a mãozinha dela, Agatha, vamos pular no seu trampolim? Vamos lá que mamãe pula com você. Então, assim, a gente solucionou o problema, porque antes eu ficava gritando com ela, não pula na cama, não pula aí, você vai cair. Pronto, comprei um trampolim, toda vez que eu vejo ela pulando, assim, tanto é que reduziu, ela quase nem pula mais. Mas aí quando eu vejo, vamos lá pular no seu trampolim? Aí eu vou com ela vai, começa a pular lá e fica feliz da vida. Ótima solução, porque a criança precisa de movimento, né? Eu vejo que quando eu fico com a Camila, assim, ela me acompanha no dentista, no médico, ela fica
ela fica assim, a gente chegou no médico, ela ficava pulando da escadinha do médico para o chão. É porque ela não extravasou aquela necessidade de movimento que ela tinha, né? Então, as crianças não fazem por mal, né? Elas não fazem para deixar a gente irritada, né? Olha quem chegou aqui, essa é a Alice. A caçulinha. Você quer brincar lá no basement? Vai brincar lá com a Agatha? Vai. Essa aqui é a minha caçulinha. Tá. E aí tem outra coisa do falar o não, né? Que às vezes acontece muito, assim, da criança querer alguma coisa, mas nem sempre, quando ela fala eu quero, quer dizer que ela quer naquele momento, que ela tem que ter, né? Às vezes ela falou, quer dizer, eu me lembrei, eu tô com vontade, né? Então, por exemplo, tem muito adulto que a criança fala assim, eu quero um sorvete. Aí a mãe já vai lá e você tomar sorvete, você tá gripado, você não pode, não tem sorvete. Aí a criança já fica, mas eu quero, seu chato. Começa, né, a fazer birra, né, e tal. Então, eu gosto muito de usar a imaginação, né? Seria maravilhoso um sorvete agora. Se a gente não tivesse gripado, eu ia comprar um sorvete de chocolate bem grandão e não sei o quê. E aí ela até esquece do sorvete, sabe? Isso. Porque a criança percebe que a gente se importou com o querer dela, né? Não achou que foi pouco caso. Uhum. E não pôde atender, mas falou, você criou, e quando você imagina uma coisa, é como se você estivesse vivenciando. Igual quando você está planejando uma viagem, você sente o mesmo prazer do que se você estivesse viajando. Isso é provado, assim, né? Que o cérebro, ele não diferencia fantasia de realidade. Se você pensar numa cena que te dá medo, você vai reagir com medo, né? Então, eu acho muito legal essa parte, assim, de você falar assim, eu adoraria conseguir te dar isso, tipo, porque a criança se sente ouvida, né? Tipo assim, ela se importa comigo. Uhum. Tem um comentário aqui da Georgia Guzzo Monjardim. Muitas vezes temos que parar e pensar antes de dar uma bronca, pois nossa educação foi bem diferente da que estamos aplicando aos nossos filhos. É verdade. Eu gosto muito de usar pausa positiva, que é uma ferramenta da disciplina positiva. Se você está muito chegando naquele estado que você sabe que você vai explodir, falo, filha, eu preciso dar uma respirada, eu já volto. Aí eu saio de cena, sabe? Porque pra gente não fazer algo muito... Verdade. Às vezes eu faço isso quando meu marido chega em casa, sabe? Que eu tô assim, aí eu falei assim, olha, fica aí com o papai que mamãe vai dar uma respirada. Sabe? Tem uma ferramenta também para não usar a palavra não, que é quando a gente substitui, a gente fala assim que, né? Então a criança fala assim, a gente pode ir no parquinho? Aí você fala, assim que a gente almoçar, nós vamos ao parquinho. Então você não usou a palavra não, mas você recusou, né? Dizendo que não podia. Isso é mais suave para a criança também. Ela sabe que o pedido dela foi levado em consideração. E eu faço isso muito. Não, eu uso isso muito com a minha filha, assim. Às vezes eu não coloco na negativa, né? Às vezes a gente tem um combinado de comer uma sobremesa por dia, pode ser no almoço ou no jantar. Aí às vezes ela pede de novo um chocolate. Aí eu falo assim, mamãe, eu posso ter um chocolate? Eu falei, pode. Eu falo assim, pode. Amanhã eu vou te dar um, depois do almoço. Então, ela fica feliz com aquela resposta, porque o não gera muita resistência. Não, entendeu? Você nem explicou por quê. A criança fica frustrada, né? A criança já fica frustrada logo de cara. Até pra gente adulto, né? Se a gente quer uma coisa, é difícil você ouvir um não, então imagina pra criança, né? E, por exemplo, aí às vezes a criança também pede ela pede assim, eu quero ir no clube agora. Só que você não pode levar. Aí você pode falar assim, eu gostaria muito de te acompanhar.
mas o rapaz do ar-condicionado vai chegar em 10 minutos para arrumar o ar. Então, você explicou também para a criança, né? Por que que ela não pode, por que que você não pode estar disponível naquele momento? Uhum. Deixa eu ver aqui na minha colinha mais. Isso acontece muito também com a Agatha. Ela tem uma amiguinha que ela gosta muito, sabe? De vez em quando ela vem dormir aqui em casa e tudo. Aí tem vezes que do nada ela quer ir para casa da amiga dela. Aí, em vez de eu falar assim, não, não vai agora. Eu falei assim, olha, vamos conversar primeiro com a mamãe dela para ver se ela está disponível. Porque se fosse antes, eu falei assim, não, claro que não, Agatha, né? Sua amiguinha já veio aqui. Aí, quando ela me pede, eu falo assim, não, vamos conversar primeiro com a mamãe dela para ver se, né, se ela está disponível e qual dia que a gente pode ir lá na casa dela. De repente, no domingo é melhor, porque no domingo, né, não tem aula. E aí vocês podem ficar mais tempo juntas. Aí ela entende, né, que ela vai encontrar a amiguinha outro dia e não fica só, sabe, perguntando, não fica choramingando e nem faz birra, né, porque eu não deixei ela encontrar com a amiguinha dela. A Camila, às vezes, assim, em cima da hora de começar a escola também, ela, ai, posso ir na casa de ninguém? Aí eu falo, pode, a gente vai combinar um dia com a mãe da sua amiga, dela ir lá na sua casa. Eu não precisei usar o não, eu já deixei subentendido que vai ser um dia, que não vai ser naquele. Isso, é o que eu falo, assim, geralmente vamos no domingo, porque durante a semana tem aula, tem escola, né? Tem os trabalhos para fazer em casa. Então, eu falo para elas, no domingo a gente vai ter mais tempo, pode brincar até, né, um tempo maior. E aí ela fica super feliz e fica aguardando chegar o domingo para encontrar com a amiguinha. E também é importante a gente, quando a gente falar assim, depois, outro dia, a gente fazer também para a criança ter confiança, né? Não, eu faço, aí o que acontece? Aí, porque nós somos muito amigas, eu também sou muito amiga da mãe dela. Eu já ligo a mensagem, vamos encontrar no domingo? E aí a gente acaba encontrando, porque é aquela coisa, estou meio que fazendo uma promessa para minha filha, então eu não quero, né, quebrar essa promessa. Então a gente acaba encontrando. Inclusive, domingo agora ela vai vir aqui. A gente vai fazer cookies. Mom, do you know it's my belly? Tem uma ferramenta bem legal que é o uso do pergunta. You know it will. Porque quando você pergunta, você põe a criança para pensar na resposta e para lembrar, por exemplo, de alguma coisa que foi combinada. Né? Que as perguntas, elas mobilizam o lobo frontal do cérebro. Então, por exemplo, se ela fala assim, eu quero brigadeiro, né? Aí você pode perguntar, nós comemos doce antes das refeições? Aí, se isso for uma regra da sua casa, ela já vai entender, né? Ou então, se ela falar, eu quero sobremesa. Aí você pode perguntar, mas qual a nossa regra em relação aos doces? Tipo assim, se ela já comeu no almoço e está pedindo sobremesa depois do jantar. Então, a pergunta é bem legal também, porque você não fala o não. Você bota a criança para pensar e chegar à própria conclusão, né? E meu amor, vai brincar lá no basement, tá? Vamos lá brincar, depois a mãe vai lá brincar com vocês. Quero ver se elas vão brincar lá embaixo. Então. Tem uma que é bem... Eu nunca usei, mas eu acho bem interessante, que é o caderninho da lista dos desejos. Então, a criança pede, né? Vai na loja de brinquedo, pede. Vai na loja... Aí você pega um caderninho e anota. Fulano quer isso, fulano quer aquilo. E, às vezes, quando você volta lá e pergunta... é seu aniversário, você vai querer isso? Não, tá. Eu já não quero mais isso, mãe. Então, assim... Nem sempre o querer da criança pode ser um querer momentâneo. Até a gente mesmo, né? Quando a gente estava conversando, eu falei que às vezes eu vou numa loja, aí pego um negócio. Aí a fila tá grande, eu vou lá e desisto. Aí quando eu chego em casa, eu percebo assim, nossa, nem precisava daquilo. Então é a mesma coisa com a criança, né? Vive num país capitalista consumista. Então a gente tem estímulo visual em todo lugar. Né? Então... Nossa, ainda mais aqui que as coisas são mais baratas, as coisas de crianças, então eu evito o máximo. Até de levar elas na loja comigo para não comprar tanta coisa, né? Porque acaba tendo coisa demais e coisa que nem usa, somente brinquedo, né? A criança, ela compra um brinquedo, daí pouco tempo ela já não quer mais aquele brinquedo, né? E aí tem muitas vezes que falam assim, ai, mas meu filho vai chorar, porque se eu recusar. Mas assim, o chorar é esperado, né? A gente não quer que você fale pro seu filho, olha, eu não posso fazer agora,
Amanhã você vai ter a sobremesa. Ele pode chorar, porque é a frustração. Só um minutinho. Olha, a Renata tá conversando aqui com a mamãe, olha. Olha a Renata, amiguinha da mamãe. Fala, oi. Oi. Tá, a mamãe tá conversando com o pessoal. Você espera um pouquinho? Daqui a pouco a mamãe vai conversar com vocês. Tá bom? Vai lá pro Que seu quarto. Daqui a pouco a lindo. mamãe tá indo lá. É. Mesmo a gente não usando a palavra não, é uma recusa de algo que a criança quer naquele momento. Então, a criança pode vir a chorar, né? Aí, o que a gente faz? A gente cede? Então eu vou dar o brigadeiro pro meu Para filho. evitar que a criança chore, né? Não, a gente acolhe. Eu sei que era importante para você estava querendo muito brigadeiro. Uhum. Então, o importante é a criança se sentir que os pais têm interesse em atender aquilo, mas que não é possível naquele momento, né? Isso. Eu falo muito para os pais também, para eles escolherem as batalhas, né? Então, se aquilo não... na minha casa não tem problema se a minha filha assistir televisão mais de 1 hora. Então, não entre em batalha por causa disso, sabe? Então, esses dias era domingo, e era antes do almoço, e eu fui na padaria com a minha filha, e ela pediu um bis. Eu comprei um bis, que bis tem pouco chocolate, e ela falou, eu quero um agora. Uhum. Aí eu falei, tá bom, eu sei que ela almoça. Eu dei um bis pra ela, sabe? Um bis, né? Não a caixa. E isso, assim, não mexe com os meus valores. Então, para que eu vou entrar em batalha naquele domingo, naquele momento, por causa de um bis, sabe? Então, acho que a gente tem que escolher, assim, se a gente pode flexibilizar em alguns momentos, não tem que a gente tem que se perguntar, isso vai mexer com o meu valor? Vai ser a pior coisa da... Então, às vezes ela pede, eu posso comer hoje no quarto de brinquedo? A gente sempre come na mesa. Eu falo, pode. Isso não quer dizer que amanhã ela vai pedir de novo, amanhã já voltou na rotina, sabe? Então, acho que a gente também tem que saber ceder, às vezes. Aqui em casa, as crianças também comem na mesa, mas um dia ou outro, às vezes eles estão na sala assistindo televisão, que aqui também é o tempo reduzido de assistir televisão, aí às vezes até eu levo uma pipoquinha lá para eles comerem lá na sala, porque eles estão lá intertidos assistindo filme. Aí eu falei assim, não vou parar de chamar eles para vir comer na mesa. Então, uma vez ou outra, eu deixo eles comerem na sala, sabe? E aí a gente também tem que tomar cuidado com a negligência, né? Dos pais, assim, o filho pede chocolate, aí você fala, não posso dar. Mas pede, aí você vai lá, então toma. Mas você cedeu, não foi para flexibilizar, como eu falei, foi porque você não quer ter trabalho de ouvir o chororô, né? Você não quer ter o trabalho de educar, de explicar, de... Não quer que a criança faça birra, né? Oi? Quer que a criança faz birra. Então é muito mais fácil a gente... Às vezes é mais fácil, assim... então... Agora, por exemplo, tem coisas que não tem por que realmente a gente entrar em batalha. Tipo assim, a minha filha, ela tinha uma mania de se esfregar no chão. Tipo assim... Ela brincar, é criança, então ela ficava no chão fazendo não sei o quê. Aí meu pai, né, que é o avô, que veio de uma educação mais tradicional, ela tá no chão, fala que não pode, não sei o quê. Meu pai, o que vai acontecer com ela? A única coisa que pode acontecer é ela se sujar, daqui a pouco eu vou dar um banho nela. Eu não vou brigar com ela por causa disso. Isso. Aí já uma vez ela estava subindo no escorregador pelo lado de escorregar, né? Em vez de ser pela escada, ela subia pela rampa. Aí eu falei, filha, não pode machucar o cimento, o chão aqui é de cimento. Aí ela continuou. Aí eu falei, olha, se você continuar brincando assim, eu vou ter que tirar o seu privilégio de usar o escorregador. Se você quiser usar o escorregador, é subindo pela escada e descendo pela rampa. Aí ela fez de novo, aí eu peguei o escorregador e guardei. Isso pra mim era importante, porque ela podia se machucar. Mas assim, se esfregar no chão, sei lá, querer
Deixa eu ver algum exemplo, assim. Ah, ela tá mexendo aqui, mas não é de quebrar. Não vou ficar falando o tempo todo para ela. Não, 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 não. Não mexe, né? Deixa a criança brincar. Se não for algo que vai machucar, né, e tudo. Eu também sou assim. Se no Montessori fala que se a criança não estiver machucando ela mesma, não estiver machucando o meio ambiente, ou não estiver machucando uma outra pessoa, não tem por que você ficar intervindo com não, deixa a criança ser criança, isso. Então, eu lembrei de um outro exemplo aqui também. Outro dia eu estava no carro, eu estava trazendo as crianças, né, de volta para casa da escola. E a Agatha tinha ganhado um pacotinho de bolacha da amiguinha dela. E ela abriu, né, a mochila e tudo. E assim, eu sabia que se ela, né, abrisse aquele pacote, provavelmente ia entornar, ia cair no chão. E aí ela ia chorar porque ela queria um biscoito, o biscoito ia estar no chão no carro. E ela está com cinta, eu, né, estava dirigindo, eu não ia poder pegar o biscoito para ela, então, até porque teria caído no chão. Aí ela tá com um pacote, mamãe, vou abrir. Aí eu ia falar assim, não, Agatha, não abre. Eu ia falar, não abre, Agatha, tipo assim, né? Aí eu lembrei, em vez de eu falar não, eu falei assim, Agatha, espera, que a mamãe vai abrir para você. Aí eu expliquei para ela, porque senão se você abrir, provavelmente vai cair no chão, aí vai sujar, o som do carro tá sujo, você não vai conseguir comer o biscoitinho que sua amiga te deu. Aí ela sabe, esperou, ficou calma. A gente está quase chegando em casa, então espera um pouquinho que mamãe vai vir para você. Então, assim, eu já lá ia falar, não abre, lá ia, né, até eu falar assim, quando ela ia até levar um susto, capaz que ela ia abrir o pacote e entornar a bolacha, mas eu falei assim, não, espera, vamos abrir com a mamãe vai abrir para você, né? E aí ela esperou, quando chegou em casa, a gente abriu o pacote da bolacha. Tem uma ferramenta da disciplina que é uma consequência lógica também. Às vezes, se o biscoito caísse no chão, a gente chama de consequência lógica. Ela ia aprender que, por exemplo, a criança quer sair de casa e tá frio. Aí você fala, põe o casaco. Aí a criança não quer. Aí você deixa ela ir sem casaco. Ela ia sentir frio. Isso é uma consequência natural. Entendeu? Porque aí a Camila teve uma consequência dessa, mas foi sem querer. A Maria estava fazendo uma tapioca e aí ela foi e botou a mão na panela. Assim, não sei porque ela nunca fez isso. Aí queimou. Hoje em dia ela vê uma panela no fogo, ela já sai de perto. Então, assim, a gente chama isso, assim, a gente não precisou intervir. Né? Ela aprendeu pela consequência natural, que a panela quente queima. E quando você fala... quando você falou, eu lembrei de uma coisa, mas esqueci. Então, teve algumas... acho que a gente já pode abrir, né, para as perguntas. Gente, o assunto está muito interessante, só que o nosso tempo aqui está quase acabando. Vocês querem perguntar aqui para Renata alguma pergunta, ou até contar como que é a experiência de vocês sendo mães, se vocês falam muito não com as crianças, né? Como que é a experiência de vocês? Ou se vocês têm tentado também usar a disciplina positiva. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários. Teve uma mãe que me mandou uma pergunta, mas acho que você já até respondeu, deixa eu ver aqui. Ela me mandou via direct, né? Ela falou que ela até tenta educar a filha dela sem usar a palavra não. Mas que a realidade é bem diferente. Que a filha de 5 anos não obedece. O que ela deve fazer, então? Porque ela tenta educar sem o não, mas que a filha não obedece. Mas assim, a gente tem que lembrar também que a gente está falando de uma criança de 5 anos. Então ela não tem controle inibitório ainda de tudo. Assim, ela às vezes vai por um impulso. Eu não lembro... Eu falo para minha filha 1000 vezes, olha, o controle é sujo, não põe na boca. Hoje ela botou. Então, assim, não é que a criança não obedece, né? Às vezes ela não tem nem... Eu costumo falar assim, né? Às vezes a gente fala que a criança é teimosa, mas assim, se a gente pensar, toda pessoa que está acima do peso é porque ela não tem força de vontade, assim, às vezes tem muito mais coisa envolvida do que simplesmente força de vontade, né? Então, o adulto que rói unha, por que ele não para de roer unha, né? E a gente quer que a criança não seja ansiosa, não seja... Tem muito mais coisas, assim, até mesmo em termos de neurociência, que explicam
por que que as crianças ainda não conseguem, né? Eu não gosto da palavra obedecer, eu uso colaborar, que a criança colabore, né? Então, pode ser a forma que ela está falando com a criança, porque hoje mesmo, lá em casa, a Camila colocou a mão na boca na casa dos meus pais. E meu pai falou assim, não põe a mão na boca. E eu senti que ela ficou com raiva. Aham. Ela não tirou a mão na boca. Quando eu falo com ela, Senta aqui, Marta. do jeito que eu falo, ela tira, entendeu? Porque a gente também não gosta de ser mandada. Assim, É. tá? Se eu falar pra você, pega um copo d'água pra mim, assim, tipo assim, você vai lá, mas eu, por favor, né? É. Então, depende também da forma que a gente fala com a criança, ela não vai nem colaborar, nem obedecer, e vai fazer até pior, às vezes, vai continuar pulando. E muitas vezes não é por, ela tá me desafiando, sabe? A criança pequena, se ela tá assim, batendo a colher, e você fica, não bate a colher, tá muito barulho. Não adianta, porque ela tem controle, ela tem já desenvolvido a parte de começar o movimento, mas ela ainda não tem de parar, ela não tem controle inibitório. Então, você tem que segurar na mão da criança com delicadeza e falar para ela parar, sabe? Então, tem muita coisa envolvida também, assim, de a criança não tá obedecendo, não tá me ouvindo. Às vezes a mãe tá lá, Camila, vem escovar o dente. E a criança tá no computador, tá... Gente, nem eu viria, entendeu? Você tem que parar, olhar no olho da criança, olha, agora tá na hora de escovar o dente. Pegar na mão e direcionar. É o que eu Não faço, eu vou lá e adianta. busco. Antes eu ficava gritando, sabe? Vem, gente, na hora de dormir, vamos. E aí, assim, eu vi que realmente não resolve. Meu marido falou, não adianta você ficar gritando com eles. E realmente não adianta. Aí hoje eu vou lá, vejo o que eles estão fazendo. Olha, vamos, tá na hora. Vou, pego pela mão e eles adoram, sabe? Vim segurar Você tem que dar uma borda para a criança, né? Porque ela ainda. Então, às vezes, na hora de dormir, eu vou, boto pijama, ela pula na cama. Mas não adianta você ficar esperando. Vem, Camila, tá na hora de dormir. Vem colocar o pijama. Ela nem Vem tem escovar os dentes. Porque às vezes aqui faz não. Aqui às vezes é difícil a questão de escovar os dentes. Vem escovar os dentes e tudo. Aí eu vou colocar pasta já lá nesse tá na mão. Vamos, tá na hora. Isso, dou na mão, já começo meio, né? Fazer o escovação, né? A Agatha perdeu o dente, tá toda feliz. Que gracinha. Perdeu o dente. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode me mandar por inbox. Isso. E vamos lá, gente, seguir também, né? O Instagram da Renata, que é o @psicologia maternal. Teve mais uma pergunta que eu recebi aqui, de uma mãe que fala assim, que ela é a favor de... Ô, meu amor, assim não, vem cá. Ela fala assim, ela é a favor de educar com não. Porque se eles não aprenderem a lidar com não agora, como as crianças serão no futuro? Aí ela está falando que se você não educar a criança com não, como que ela vai ser no futuro? O que você falaria para essa mãe, Renata? Olha, foi aquilo que eu falei, né? Mesmo a gente não usando não, a gente está ensinando a criança que ela não vai poder ter aquilo que ela quer sempre na hora que ela quer, né? Então não quer dizer que a gente não esteja dando limites. Mas hoje em dia, por exemplo, a minha filha hoje ela fez 4 anos e 9 meses. Então, eu já uso não em várias coisas com ela. Eu já posso falar, não vai pra rua, né? Aí eu falo, fica na calçada. Mas ela já entende, ela já processa o não melhor do que uma criança pequena. E eu acho que quando a gente... Tipo assim, não é que a gente não vá frustrar as crianças, a gente acaba frustrando também. Porque nem sempre a gente vai conseguir resolver os problemas delas, né? Tem problemas que são insolúveis, então eu acho que a gente tem que mostrar que a gente acolhe, que a gente está junto, atravessando, que a gente é apoio. Porque mais tarde a criança vai saber o que fazer quando ela estiver sozinha. Eu acho que quanto mais... apoio, acolhimento, empatia ela tiver, mais ela vai estar preparada para enfrentar o mundo lá fora com as dificuldades, sabe? Olha, a Riva Oliveira falou assim, já vi que tenho que mudar totalmente meu modo de agir com meu filho. Aí a Maria também falou assim, eu também. Maria Silva.
E teve uma pergunta, tem quanto tempo aí para acabar? A gente tem mais 10 minutinhos. Uma pessoa também falou assim, que quando o filho está na fase de sempre responder, tentando a todo custo fazer com que o seu desejo seja atendido. Mas é óbvio, isso quer dizer que a criança é até saudável. Porque a criança quer aquilo, então ela vai insistir no querer dela, né? Pra gente que é chato, mas ainda bem que ela insiste, né? Porque até a gente, quando quer alguma coisa, a gente fica insistindo naquilo. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai falar, filho, eu queria muito fazer isso com você, eu queria muito te dar esse brinquedo, mas a resposta é não. Eu não consigo, esse é o meu limite. E fica lá com ele, deixa ele chorar, deixa ele espernear, mas você não vai ceder, né? Mas, gente, a gente tem que lembrar que a gente é autoridade, né? A gente não é autoritária, mas nós somos pais. Então, a gente, né, não tem, tá na fase, não sei o que eu faço com meu filho. Igual teve uma semana que teve uma confusão aqui em Vitória, então a gente decidiu não levar as crianças na escola, porque a rua perto da escola da minha filha estava perigosa. Aí uma mãe escreveu assim, mas fulana já tá de fantasia, tá doida pra ir, não sei o que eu faço. Aí eu falei, gente, não, sabe? Quem decide é um adulto. É a segurança da criança em primeiro lugar, né? A criança vai chorar, deixa chorar, acolhe, né? Explica, fala, você confia na mamãe? A mamãe tá falando que não dá para ir hoje, nós não vamos, né? Então, eu sou a favor de sempre flexibilizar quando é possível, quando a gente tem uma solução para dar. Porque a gente esquece o celular, né? A gente não volta para buscar. Uhum. Aí, às vezes, a criança, é dia de brinquedo na escola, a criança esqueceu o brinquedo. Se eu ainda estiver na minha garagem, não tem por que eu subir o elevador de novo e pegar o brinquedo que ela esqueceu. Eu vou punir essa criança, assim. Eu acho que as crianças merecem respeito, assim como os adultos. A gente tem mania de achar que só porque é criança é bobagem. Esse brinquedo para a escola fica sem hoje, né? Então, isso aconteceu com o Noah semana passada. Ele tinha que levar um livro lá para ler, só que ele esqueceu de colocar o livro na mochila. Esse a gente já estava na metade do caminho. Então, assim, não ia dar tempo de eu voltar para buscar o livro. E ele ficou super triste, sabe? Mas eu conversei com ele. Eu falei assim, olha, mamãe vai conversar com a professora para ver se a gente pega outro livro na escola, ou se outro amiguinho lê o livro e você leva na outra semana, porque de buscar o livro. Então ele entendeu e eu conversei com a professora e não teve problema. Outro amiguinho leu o livro e ele leu no outro dia. Então, legal. Você se importou, né? Que ele percebeu que você se importou com o fato dele. Tentou encontrar uma solução. Isso, né? Ele ficou super triste, né? Porque ele tinha esquecido. Mas não dava tempo de eu voltar em casa para buscar o livro. Senão ele ia chegar atrasado na escola. Aí eu falei, não, vamos conversar com a professora. Que eu acho que ele estava com medo da professora, sei lá, brigar, achar ruim com ele, mas a professora não ia fazer isso, mas na cabeça dele, sabe? Eu disse, não, pode ficar tranquilo, que nós vamos conversar e tudo. E deu tudo certo. Que bom. Peraí. Tem mais alguma pergunta? Tem aqui, peraí. Deixa a mamãe ver aqui, meu amor. A Riva Oliveira fala que o filho dela tem 2 anos e 8 meses e tem muita dificuldade de ouvir o não. Why did you throw the ball? Tem 2 anos e 8 meses e tem 2 anos e 8 meses, dificuldade de ouvir o não. Então, se ela quiser usar os recursos que eu dei aqui para ela, em vez de usar a palavra não, recusar de outra forma, acho que o filho dela vai lidar melhor. E se qualquer coisa também manda, né, as dúvidas, as perguntas para a gente, tanto no meu direct, no da Renata também, que a gente ajuda vocês. Tem aqui também um comentário da Maria Silva. Meu filho tem 10 anos, ele só quer ficar com o celular na mão. Eu pego, ele fica com raiva. O que eu faço? Essa questão de tela é um assunto para outra live. É verdade. Mas assim, primeiro, eu também ficaria com raiva se alguém puxasse um celular de mim, né? Uhum. Então ele também
tá com raiva, porque às vezes a criança está terminando de assistir um desenho, né? Ou está terminando de jogar um jogo. Então, aqui em casa a gente tem os horários de assistir, de usar o celular. E eu sempre falo, eu não vou falar assim, acabou, eu tiro. Eu olho, é um desenho que tem 20 minutos. Aí eu falo, quando acabar esse... Mamãe tá conversando, só um minutinho, mamãe tá conversando, tá? Quando acabar esse... a gente vai parar. Eu já aviso com antecedência, entendeu? Eu não vou pegar a criança desprevenida e puxar o celular dela, gente. Tipo assim, ela tá assistindo o Storybots, que ela Mamãe vai dar cada capítulo tem 24 minutos. Mamãe vai dar leite, tá? Aí eu falo, vamos dizer que esteja no 15 minutos. Eu falo, quando acabar esse, nós vamos parar o celular. Aí ela vai contestar, mas eu falei, não, filha, esse é o limite, sabe? Então, mas a criança ter raiva é normal, ela tá expressando, né? O que ela, a gente adulto que quer inibir, a ignorar, fingir que não tá acontecendo nada, né? Eles não têm ainda essa... Então é isso, gente. Olha, eu gostaria de agradecer vocês pela participação na live. A Renata, que falou tão bem, falou pra gente sobre a disciplina positiva. Ela deu várias dicas de como educar as crianças sem usar o não. Então, só tenho que agradecer, Renata. Muito obrigada pela participação. E agradeço também de coração todo mundo que participou. Obrigada. Eu vou ver. Oi? Eu vou cuidar das minhas crianças aqui. Essa aqui já está pedindo leite já. Obrigada pelo convite, adorei. Aqui são 6h27 da noite. Então tá, muito obrigado, viu, querida? Obrigada a você. Beijo. Beijo, pessoal. Obrigado pela participação. Tchau. Dá um beijo aí na Camila pela gente. Manda um beijo. Obrigada. Tchau.